Agora sim. Então, seguindo os tópicos, né, que a gente tinha visto já sobre língua e linguagem, interpretação e compreensão textual, gêneros e tipos textuais a gente viu na última aula, e agora a gente entra para a variação linguística. Quando vocês pensam em variação linguística, o que vem assim na mente de vocês? Qualquer coisa assim. Falando sobre variação linguística, não sei se vocês já viram, provavelmente já devem ter visto alguma coisa no colégio, de assim. Então, sotaque também. Vocês podem perceber, eu não sou daqui, então eu tenho, mas já moro aqui já há um bom tempo aqui em Pelotas. Então tem certas, certas coisas específicas do meu sotaque que não tem como eu mudar. Tipo, meu fonema, o meu R, ele é muito diferente do R aqui do Rio Grande do Sul, que é diferente do R do Goiás, de Minas Gerais. Sim, varia de estado. Nós vamos ver agora cada uma delas mais ou menos. Para começar, eu trouxe aqui um, um conceito, um texto que fala mais ou menos sobre a língua no geral, tá? Aí eu vou falar por que eu trouxe ele. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio e ainda num só local. Apresentam um sem número de diferenciações. Mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento. Não prejudica a unidade superior da língua nem a consciência, que tem os que falam diversamente de se servirem no mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Por que eu trouxe isso? Porque para iniciar essa aula, a gente precisa entender a língua, qualquer língua, seja ela a língua portuguesa, o inglês, o espanhol, o italiano. A língua ela é um organismo vivo, ou seja, ela, desculpa, ela vai estar sempre mudando, tá? Não tem como a gente segurar a língua, não tem gramática e norma nenhuma que diga, você vai falar essa palavra para sempre, dessa forma para sempre. A língua ela é viva e ela serve como instrumento para que pessoas consigam se comunicar e se conectarem melhor. Tá claro para vocês isso? A gente vai andando e vai falando um pouco mais. Aí, como eu coloquei aqui, a língua é um organismo vivo e dinâmico, usado em vários contextos, em várias situações, o que faz com que ela tenha novos usos e novas possibilidades. Então, se eu estou falando aqui com vocês de uma forma, é porque essa é a melhor forma que eu encontrei para falar sobre o assunto que eu quero comunicar. Então, ela vai depender de uma série de fatores, né? A língua ela vai mudar de acordo com situações, de acordo com regiões, de acordo com o contexto sociocultural. E o que é essa variação linguística? Nada mais é do que essa língua em movimento, essa língua sendo o que ela é, que é estar em movimento, tá? Aí eu coloquei o conceito, o modo pelo qual ela se usa sistematicamente e coerentemente de acordo com o contexto histórico, geográfico, sociocultural e situacional no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. Aqui eu coloquei um mapinha para a gente explicar um pouco sobre a história da língua portuguesa, tá?
eu circulei ali mais ou menos a região que seria mais ou menos a Península Ibérica, a Península mais ali para a parte de Espanha, Portugal, mas pega aquela parte ali, quem já estudou história vai ver, tipo França, Itália. Então a gente tem, antes da invasão romana, nós temos vários povos, várias tribos e várias pessoas falando línguas diferentes. Então pensa assim, lá atrás não tem internet, não tem telefone, não tem nada disso. E tem um monte de gente falando a sua língua ali que tu consegue falar entre as pessoas que tu tem mais ou menos o teu contexto cultural. Então, tipo, eu sei que uma faca é uma faca, estou dando um exemplo, mas não necessariamente existia na época, né? Que é uma faca, isso é a palavra para o meu grupo social, de acordo com o jeito como a gente estabeleceu uma comunicação. Uma outra tribo vai falar de uma outra forma. Então, antes da gente ter essa invasão romana, a gente tinha as tribos muito separadas, muito línguas muito diferentes. E com essa invasão começou a se estabelecer, né? Toda vez que a gente está falando de invasão, a gente está falando sobre impor algo da nossa cultura em outro lugar, né? Estamos invadindo, nós estamos tomando aquele lugar, então a gente vai começar a impor tanto a cultura como a língua, como os jeitos, enfim, a religião, né, sobre aqueles povos que estão vivendo ali. Então, a partir do momento que a gente tem a invasão romana e passa-se vários anos, a gente eles sentem necessidade de estabelecer, né, uma língua, uma linguagem que fosse geral, né, onde as pessoas pudessem se comunicar de uma forma que não existisse lacunas na comunicação. Então, se eu preciso, por exemplo, eu peguei um povo, eu fui lá e escrevi esse povo, e eu preciso vender para um outro nobre, eu preciso, a gente precisa se comunicar, né? Para falar sobre mercadorias, né? Para falar sobre economia, a gente precisa se comunicar de uma forma geral que todos se entendam. Então, assim, é muita história, tá, gente? Eu tô dando, assim, o resumo do resumo do resumo. Mas a gente precisa que se estabelecer um conjunto de regras gerais para essa comunicação. Então, depois de um tempo, depois de muito tempo, você tem um latim, né? Um latim feito mais para as elites, e depois a língua que o pessoal se comunicava, que o povo se comunicava, se chamava o latim vulgar. E foi mais ou menos a partir daí que começa a surgir a língua, as línguas faladas ali na Península Ibérica, que seria, por exemplo, o galês português, tá? Ali no que seria hoje Portugal. Então, a gente tem vindo esse contexto, essa linha histórica do latim vulgar, vem essas línguas chamadas, vai desenvolvendo, né? Galês, português, depois o galês se separa do português, e vem essas línguas que a gente chama de línguas romanas, que é o francês, o italiano, o espanhol e o português. Basicamente, as línguas romanas são bem mais recentes. Por isso que a estrutura delas vão ser bem parecidas, tá? Italiano é mais próximo do latim, mas a gente tem muitas palavras
em português que vem do latim, acho que 70% quase, não tenho certeza dessa porcentagem, mas é por aí, 70% da língua, das palavras que a gente utiliza em língua portuguesa vem do latim. Por que eu estou falando isso tudo? Para vocês entenderem essa questão da língua como um organismo vivo, como uma coisa que não tem como estabelecer tudo certinho e tá. Então, tipo, é muita história e cada história de cada idioma, só dentro do português, tem vários conceitos diferentes sobre a origem da língua portuguesa. Então, como eu disse, estou dando resumo do resumo, assim, meio geral. Então, vocês vendo a língua como esse organismo vivo, a gente consegue chegar a enxergar essa questão da variação linguística, né? Por que nós temos essa variação linguística? Então, vocês vão ver que é um processo completamente natural, entendeu? A língua, organismo vivo, como, né, um orgânico, ela vai se adaptando, vai se criando novas estruturas, novas formas, e também isso também serve para a gente entender a questão da última aula sobre gêneros, que eu falei, gente, não tem como delimitar o número de gêneros textuais, porque a língua é viva, ela está se criando, então os gêneros, ela está aí para ser usada para se comunicar de todas as formas possíveis. Deixa eu retomar o negócio aqui da questão da língua portuguesa, tá? Então, lá quando ela estava lá, quando ela chegou em Portugal, tá? Nós já temos Portugal estabelecido lá, falamos português. Então, e aí começa a questão das grandes navegações, né? As grandes navegações, elas chegam para explorar um mundo que mais ou menos as pessoas já sabia que existia, né? O Brasil foi descoberto. Então, tipo, quando Portugal, né, as navegações, elas saem de Portugal para ir até o caminho das Índias e, sem querer, desviam a rota para o Brasil, nós vamos ter essa questão a mesma coisa que houve lá com a invasão romana, né? Nós vamos invadir o país e nós vamos uh, trazer essa língua para esse lugar, para essa região, né? Assim como foi na África. Na África também lugares que falam português, né? Moçambique, Angola. Então, quando eles chegam no Brasil, eles ainda se deparam com os povos originários que estavam naquela região, né? Os indígenas. Então, aí tu imagina português chegando e a mistura de línguas que já tinham aqui, de vários povos originários, diferentes línguas, entendeu? Porque a tribo Tupi-Guarani falava uma língua, outra tribo falava outra língua. Então, começou essa mistura e trazendo também os escravizados, né, as pessoas que eles sequestraram da África e trouxeram para ser escravos no Brasil, trazendo outras línguas. Então, sim, é uma salada, entendeu? De palavras. Por isso que não tem como a gente delimitar mesmo, não tem como ser uma coisa certinha, assim, né? No seu quadradinho. É uma mistura de muitas coisas. Para vocês terem noção, as palavras que a gente tem em português que começam com AL, né? Almoxerifado, almofada, são todas palavras que sofreram influência do árabe.
e estava lá atrás, antes das invasões romanas, sabe? Lá no português, lá no latim, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Então, é, para vocês verem, assim, que é muita influência. Então, de vez em outra, vocês vão deparar com palavras de todos os lugares, né? Agora a gente tem uma invasão do inglês muito grande na nossa língua, mas, tipo, não é uma coisa que acontece de agora, entendeu? Não é. Então, isso é uma coisa própria da língua mesmo. Hum. Entrando, tá, em cada tipo de variação que a gente tem linguística. Então, a gente vai, já que estamos falando sobre história, nós vamos entrar na variação histórica, também chamada de diacrônica. Por que eu coloquei diacrônica? Eu vi em alguns lugares que eles colocam diacrônica, então achei melhor colocar para vocês saberem, né, por caso cobrem, sei lá, na prova do Enem. Ah, isso é uma variação diacrônica. Já lembra? Crônica, cronos, tempo, histórica, tá? A variação que ocorre com a língua ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu coloquei uma nuvem de palavras aqui. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, farmácia se escrevia com PH, entendeu? E hoje a gente já não tem, a gente já teve essa troca, essa variação da palavra. Vossa mercê, que virou vós mercê, e depois você, e tem o C ainda, e falam muito lá no Goiás, em Minas, né? C é um exemplo de variação histórica, tá? Terapêutico com TH, pinguim com trema. Não sei se vocês pegaram a reforma do novo acordo ortográfico que tirou esse trema, né? Pinguim, linguiça. Tudo tinha esse trema, que é esse sinalzinho em cima do U. Depois, nós temos a regional, que é a diatópica, tá? Para vocês lembrarem bem, tópico, quando a gente fala em geografia, os tópicos, então, diatópica regional, eu sei que é regional. É a variação que ocorre de acordo com a região dos falantes. O que vai entrar na regional? Vocês até responderam aqui. Vai entrar a questão fonética, tá? Então, por exemplo, eu falo porta, tá? É um R mais aspirado. Brasília tem esse R. Rio de Janeiro, não sei qual outro lugar, talvez algumas regiões de São Paulo. Aí tu vai ter outras regiões de São Paulo que vão falar porta, né? Porta, porteira, Minas e Goiás também. E já para cá a gente tem um R que a gente chama de dobrado, que é o porta, né? Que eu não consigo nem fazer direito. Que eu acho que eu não tenho certeza, mas é muito pela proximidade que a gente tem do Uruguai, aqui a Argentina e as línguas espanholas, né? Se prestarem atenção, é um R bem próximo, né? Esse R, um R perro, né? De cachorro, é um R assim parecido com aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Acho que Paraná também fala forte em alguns lugares mais no interior, não sei. Vambora, né? De vamos embora. Olha, sabe? De olha. Então é de regional também. E aí entra a questão das palavras, né? De ter várias palavras para uma coisa só, que é a questão da mandioca, aipim e macaxeira. No Nordeste a gente fala mais macaxeira. Quem é aí sabe, né? Eu tenho um pai, meu pai é da Paraíba, e quando eu vou lá para lá eu adoro, que as minhas tias falam muito, ai, macaxeira, não sei o que, fazer macaxeira. Eu amo. E
E essa do sacolé, dindim, geladinho, tem outros lugares que falam de outra forma. Até aí tá tudo bem, tudo entendido. Dúvidas, choros, lástimas, nada. Tá bem. Se eu tocar qualquer coisa, chama. Aí entra a social, né, diastrática, que ela ocorre, é uma variação que ocorre de acordo com o grupo social dos falantes. Essa é uma variação que ela tem vários fatores, né? Então, quando eu penso em social, eu preciso pensar na questão da idade, na questão dos grupos, né, as tribos, na questão do bairro que a pessoa mora, na questão na questão econômica e a questão das gírias, né? Que as gírias entram muito na questão da idade. Outra coisa que eu não botei aqui, mas que entra em grupos, na verdade, que é em relação à profissão, né? Então, tipo, um certo tipo de. É, um campo de palavras, por exemplo, da medicina, vai ser entendível mais para o pessoal, né, da medicina do que, por exemplo, para músicos. Então, eu trouxe algumas palavras, por exemplo, coringá, que essa eu estou vendo usarem bastante na internet, né, que tem esse negócio de enlouquecer, foi o que eu vi, pelo menos. Tancar, que é uma gíria gamer, né, de um grupo social. Na minha época a gente falava muito que eram os nerds, né, mas não é só isso, né, é gamer, é diferente. Que é aguentar, peita, camisa, se a gente pega, deixa eu ver, funk, trap, rap, a gente vai falar, vai ver muito falar, né? Peita de camisa, jaco, bombeta, luna, né? De óculos, então são palavras daquele grupo. E a cueca, que é que é do grupo LGBTQI+, QIA+, que tem a ver com o que significa dinheiro, né? Então a gente tem esse campo enorme, que é esse campo social riquíssimo de palavras e expressões. E eu amo, é o que me fez muito me apaixonar pela letra, essa questão da variação linguística. E aí entra estilo ou situacional, né, que é a diafásica. Como é que eu faço para decorar esse diafásica? Pensa fase meio que a situação, aquela fase ali, aquela situação que eu tive, e aí eu falo dessa forma. E aí ocorre de acordo com as situações de uso. E aí é o que eu falei no início da aula sobre o jeito que eu estou falando aqui com vocês é diferente do jeito que eu vou falar, sei lá, com um amigo meu, falando sobre outras coisas. É diferente do jeito que eu vou dar uma palestra, né, com pessoas que têm mais idade, por exemplo, né? Então, essa questão do formal e informal, culta coloquial, padrão e não padrão, adequado e inadequado. Quando a gente fala inadequado, não é sobre estar certo e errado, tá? É sobre adequado ou não adequado para uma situação. Teve um exemplo que eu vi, que foi até do professor Losley, que eu amo ela, que era sobre. Ele falou que tinha uma questão em que aconteceu um acidente de carro e, sei lá, a pessoa morreu, e aí um dos pedestres que estavam passando ali viu, né? Foi comentar com outro pedestre e falou,
falou uma expressão muito forte, assim, sei lá, bateu as botas e morreu. E aí perguntou se isso era adequado ou inadequado. Apesar de ter chocado, apesar do choque, é adequado porque é uma conversa entre pessoas que estão passando ali. Então, prestar atenção nesses detalhes, sabe? Não é o que choca a gente, é o que parece adequado, inadequado para a situação. Se fosse, sei lá, não sei, um médico ali, alguma coisa, o médico não poderia falar dessa forma, né? Então seria inadequado. Agora nós vamos entrar numa parte que eu gosto muito, que é essa questão do preconceito linguístico. Não que eu goste do preconceito linguístico, né? Mas eu gosto do tema. Que a gente vai ver o Banho. O Banho é um linguista conhecidíssimo. Quem for fazer letras aí, espero que todos, estou brincando, vai ouvir falar bastante sobre ele. E principalmente nessa parte da sociolinguística, tá? Esse é o nome da matéria, da disciplina, né, que estuda a questão das variações linguísticas. Então, eu trouxe um texto dele aqui, né? Parece haver cada vez mais nos dias de hoje uma forte tendência a lutar contra as mais variadas formas de preconceito, mostrar que eles não têm nenhum fundamento racional, nenhuma justificativa e que são apenas o resultado da ignorância, da intolerância ou da manipulação ideológica. Infelizmente, porém, essa tendência não tem atingido um tipo de preconceito muito comum na sociedade brasileira, o preconceito linguístico. Muito pelo contrário. O que vemos é esse preconceito ser alimentado diariamente em programas de televisão e de rádio, em colunas de jornal e revista, em livros e manuais que pretendem ensinar o que é certo e o que é errado, e falar, é claro, nos instrumentos tradicionais de ensino da língua, gramática normativa e os livros didáticos. O que ele está falando sobre essa questão do preconceito linguístico? Não é que quando tu vai fazer uma entrevista, né, tu fale do jeito que tu tá falando com teu brother na rua. Mas é levar em consideração essa questão da situação, da região, né, do falante, levar tudo isso em consideração quando você está falando sobre a forma que uma pessoa utiliza a língua, entendeu? Por quê? Porque a língua, ela é, vou ser sincera, bem aberta, e vocês já devem saber, a língua, é, ela é elitista, né? A estrutura da língua, ali, a gramática, o normativo, né? Então, a gente sempre discutia bastante na graduação sobre essa questão da gente não ter preconceito linguístico, né? Porque às vezes o aluno fala uma palavra, alguma coisa, e professor, meu pai falou fumo para fomos a vida inteira e tal, e aí tu chega e tu quer corrigir aquilo, e não sabe às vezes como lidar, será que corrige, será que não? E o ensino da língua portuguesa e a aprendizagem também, estou falando isso para vocês porque vocês estão aprendendo, né? Vocês estão absorvendo essa questão, né, de como se comunicar de acordo com as situações, né? Como que eu vou para uma entrevista de emprego, porque tudo isso vai refletir, entendeu? Não adianta chegar aqui e falar assim, não tenham preconceito linguístico, papapá, e o cara vai lá fazer uma entrevista de emprego e ele vai ser reprovado, entendeu? Alguém vai passar na frente dele porque ele falou uma palavra errada gramaticalmente e o outro não. Então a gente precisa saber usar a língua, entendeu? Não é ficar falando tempero,
fala errado isso aqui. É saber usar a língua em seus contextos e como se comunicar, ser esperto para viver, entendeu? Para viver e saber usar mesmo a língua como forma de comunicação da maneira correta, né? Para não haver falhas de comunicação. Entrando, agora eu vou entrar nos exercícios, né, que a gente sempre faz no finais das aulas. E é isso, vou dar um tempinho para vocês resolverem, mas primeiro eu vou ler com vocês. Esse é da UFS, né? Nossa tradição escolar sempre desprezou a língua viva falada no dia a dia como se fosse toda errada, uma forma corrompida de falar a língua de Camões. Havia e há a crença forte de que a missão da escola é consertar a língua dos alunos, principalmente dos que frequentam a escola pública. Com isso, abriu-se um abismo profundo entre a língua e a cultura própria dos alunos e a língua e a cultura própria da escola. Uma instituição comprometida com valores e ideologias dominantes. Felizmente, nos últimos 20 e poucos anos, essa postura sofreu muitas críticas. Cada vez mais se aceita que é preciso levar em conta o saber prévio dos estudantes, sua língua familiar e sua cultura característica para, a partir daí, ampliar seu repertório linguístico cultural. Esse é do Marcos Banho, né? Esse autor que eu mostrei para vocês que falam que é muito conhecido nesse contexto de preconceito linguístico. De acordo com a leitura do texto, a língua ensinada na escola. Letra A. Ajuda a diminuir o abismo existente entre a cultura das classes consideradas hegemônicas e das populares. B. Deve ser banida do ensino contemporâneo que procura basear-se na cultura e nas experiências de vida do aluno. C. Precisa enriquecer o repertório do aluno, valorizando seu conhecimento prévio e respeitando a sua cultura de origem. D. Tem como principal finalidade cercear as variações linguísticas que comprometem o bom uso da língua portuguesa. Torna-se na letra E. Torna-se na contemporaneidade o grande referencial de aprendizagem do aluno que deve valorizá-lo em detrimento de sua variação linguística de origem. Vou dar tempo para vocês responderem. Não precisa responder aqui, mas podem responder aqui, eu fico feliz. Mas dá para vocês pensarem. Vamos lá. Se você acha que é a letra C, vamos dar voltar. Vamos ler a letra C. Precisa enriquecer o repertório do aluno, valorizando seu conhecimento prévio e respeitando a sua cultura de origem. Sim, é a resposta correta. Está aqui. Cada vez mais, né? Tipo, felizmente, ele bota ali. Nos últimos 20 e poucos anos, essa postura sofreu muitas críticas. E cada vez mais se aceita que é preciso levar em conta o saber prévio dos estudantes, sua língua familiar e sua cultura característica para, a partir daí, ampliar seu repertório linguístico. Corretíssimo. Gente, antes de eu passar para a próxima pergunta, vocês têm alguma dúvida? É a letra C. Por que não é a letra E? Porque a gente está falando muito sobre, o texto fala muito sobre essa questão do preconceito linguístico e sobre levar em consideração o conhecimento prévio desse aluno, tá?
Ali se tu pegar, tipo, felizmente, nos últimos 20 e poucos anos, a sua língua, levar em conta o saber prévio dos estudantes, tu está falando sobre a língua como um instrumento que vai enriquecer, né, o aluno. Até fala ali na C. Ele vai enriquecer o repertório porque, assim, tu não aprende a língua quando tu entra na escola. Tu aprende a língua desde o momento em que tu começa a falar e até antes, observando as outras pessoas conversando e ali você vai desenvolvendo. Tu não aprende a falar somente e se comunicar somente quando tu entra na escola. E essa letra E, ela tá muito nessa ideia, entendeu? De tipo que a língua ensinada na escola, ó, lá em cima, a língua ensinada na escola torna-se o grande referencial de aprendizagem do aluno. E ela não é assim, entendeu? Aí por isso que não seria a letra E. Ficou. Ah, que bom. Vamos para essa da Unicamp. No dia 21 de setembro de 2015, Sérgio Rodrigues, crítico literário, comentou que apontar um erro de português no título do filme Que Horas Ela Volta revela visão curta sobre como a língua funciona e justifica. O título do filme, tirado da fala de um personagem, está em registro coloquial. Que ano você nasceu? Que série você estuda? E frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. Será preciso reafirmar a esta altura do século XXI que obras de arte têm liberdade para transgressões muito maiores? Pretender que uma obra de ficção tenha o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal ou relatório de firma revela um jeito autoritário de compreender um funcionamento não só da língua, mas da arte também. Então aqui ele está falando, está criticando o cara que criticou o título do filme Que Horas Ela Volta. Vocês já assistiram esse filme? Muito bom, inclusive. Então ele está criticando o cara que criticou o título do filme porque não está nas normas, tá? Entre os efeitos dos estudiosos da linguagem reproduzidos a seguir, assinale aquele que corrobora os comentários do post. Ele está falando aí, qual dessas opções que tem aí é a que mais se aproxima desse texto aqui, tá? Eu vou dar um tempo aqui no texto e depois vou botar na pergunta para vocês terem um tempinho de responder.
Vamos lá, eu vou voltar no texto. Já tenho alguns chutes aqui. Lembra que eu falei para vocês lá no início das aulas sobre essa questão de compreensão e interpretação que a gente não pode esquecer, que é alguns termos que a gente tem. Por exemplo, quando eu tenho na questão anterior, por exemplo, de acordo com a leitura do texto, está no texto, tá? Aqui também eu posso tirar ali do texto. E uma coisa que eu falei para vocês desde o início. O que esse texto aqui está falando? O crítico, ele está criticando um cara que que reproduziu um preconceito linguístico. Porque, tipo, a arte tem liberdade, tipo, quem trabalha com publicidade sabe que tem muito disso, que o português que está na publicidade, que está na TV, que está na arte, ele não necessariamente ele é o português na norma, tá? Então, esse crítico, ele está criticando o cara que criticou o nome do filme que reproduziu uma espécie de preconceito linguístico. Então, eu já vou dar uma dica para vocês. Não sei se vai cair, pode ser que caia ou não, em alguma prova. Toda vez que vocês virem essa questão de preconceito linguístico, lembrem do banho. Marcos Banho. Bagno, assim, tá? E, e aí vocês já matariam mais ou menos porque vocês já iriam banho aqui, talvez seja isso daqui, ó. Não existe. Qual é o que tem ali de banho? Não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erros linguísticos que estão firmados no português brasileiro. Então, quando tu volta ali no texto e tu diz, tipo, será preciso reafirmar a essa altura do século XXI que obras de arte têm liberdade para transgressões muito maiores, transgressões em relação à, à língua, sabe? Pretender que uma obra de ficção tenha o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal, ele está respondendo essa pergunta que a resposta é a letra C. Então, tipo, é o enxerto que mais se encaixa nesse comentário desse crítico, tá? Numa sociedade estruturada, por que não é letra? Numa sociedade estruturada de maneira complexa, a linguagem de um dado grupo social reflete-o tão bem com suas outras formas de comportamento. Sim, mas não é sobre isso, sabe? Não é sobre o texto. A linguagem exigida, especialmente nas aulas de língua portuguesa, corresponde a um modelo próprio das classes dominantes e das categorias sociais a elas vinculadas. Não, sim, mas não tem a ver com o texto, com o que está no texto. Aquele que aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de compreender uma gramática, que nada mais é do que o resultado de uma longa reflexão sobre uma língua, também não tem a ver com um texto que é sobre a questão do, do preconceito linguístico. Então, foi uma coisa que eu falei até para vocês, muito tipo assim, toda vez que vocês pegarem um texto, vocês começarem a ler a prova, presta atenção, tipo, no que o que eles querem que eu tire dessa questão. Tipo assim, teve um Enem, acho que foi 2017, que caiu Racionais. O que estava sendo discutido em 2017 que precisava ser colocado racionais, de racionais que eles querem comunicar, sem pensar que antes de tudo, antes de ser uma prova, ela é sobre a comunicação e ela é sobre o que vocês estão absorvendo de atualidades, absorvendo sobre o mundo. Tanto que acho que não fala mais prova de língua portuguesa. É linguagens, códigos.
Então, sempre tenham essa assim, ó, sejam espertos, assim, sejam. Pensa que tudo tem um porquê. Nada ali, nada naquela prova, nada na prova que vocês vão pegar do Enem não tem um porquê. Tudo tem um porquê, tudo tem um discurso por trás, tudo tem um posicionamento do que aquelas pessoas querem te passar, entendeu? Vamos fazer mais essa, a gente já encerrando. Esse é do Enem. Essa é mais, não é de preconceito, mas de preconceito linguístico, mas é mais centrada na questão do conteúdo que a gente viu hoje mesmo. Mandinga era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. Olha aí o que a gente falou sobre as palavras que a gente traz, né? Então, a palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam, que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, Mandinga designava terra de feiticeiros. Então, o que a gente está falando? Idioma nativo. Lá atrás, eu estou falando sobre uma cronologia, tá? A palavra acabou virando sinônimo de feitiço e sortilégio. Ela sofreu uma variação linguística por causa dessa cronologia. No texto evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um contexto sócio-histórico, diversidade técnica, descoberta geográfica, apropriação religiosa ou contraste cultural. Vou dar um tempinho para vocês. É isso, gente. Letra A mesmo, contexto sócio-histórico. Falei dessa questão tá falando sobre tanto social como a questão do cronológico. Então, letra A, contexto sócio-histórico. Aqui eu trouxe mais uma, tá? Sobre preconceito linguístico do banho, gente. Banho, tá? Lembrem de banho. Banho, preconceito linguístico. Toda vez que vocês viram alguma coisa sobre banho, vai vir algo sobre preconceito linguístico, tá? Eu vou encerrar agora, vou deixar essa questão para vocês, vou deixar o. Ai, gente. Vou deixar esse material lá no coisa, caso vocês queiram refazer as questões. Uh, espero que espero que tenha sido uma boa aula e que tenha aberto um pouco a cabeça de vocês em relação a isso. E qualquer dúvida, já sabem, meu e-mail está ali, ou se quiserem falar agora, perguntar agora, a hora é agora, a hora é esta, ou na próxima aula. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu só vou dar uma olhadinha. Deixa eu ver na lista. As pessoas que estão aqui é Cosma, Ingrid Santana dos Santos, Isabela Otti Machado, Cauane, Luan Porto, Rafaela e Tauane. É isso? Ai, que bom, gente. Não tem mais ninguém que eu não falei o nome? Acho que estão todos, né? Desde o início.